da repercussão, inclusive do discurso e da entrevista coletiva do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, em relação a justamente as medidas econômicas que estão sendo anunciadas pelo governo neste momento. A gente está acompanhando, aí a repercussão no mercado financeiro. Eu estou na dúvida aqui porque me veio a informação de que o dólar teria batido R$ 6. Mas estou monitorando aqui, pelo menos na nossa página do UOL Economia, o dólar comercial está aqui nesse Ele chegou a momento. R$ 6, sim, Fabiola. Ele chegou a Chegou e depois voltou a 6,001 cair, né? e depois agora ele está em 5,99. É exatamente isso, 5,99. Você chegou a ver o horário que subiu para 6, ou Sakamoto? Porque eu não vi ele chegando a 6, eu só vi o destaque de que ele chegou a 6. Mas nesse Eu momento, acho que ele chegou a 6 faz uns 10, 15 minutos atrás. Ele está numa reta ascendente, é que o dólar vai subindo assim, ele não está numa curva reta para cima, ele está indo subindo aos poucos, né? Se não me falha a memória, foi agora 11,21, não, 11,20, ó, o 11,20. Fábio Rubira, que é o nosso redator, já me mandou aqui tudo certinho. Foi exatamente às 11h28, a máxima histórica do dólar. O dólar comercial chegou a R$ 6,0001, justamente numa repercussão do pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agora pela manhã. Neste momento, o dólar comercial segue em alta de 1,28%, cotado a R$ 5,987. Então, neste momento, o dólar comercial sobe 1,28, cotado a 5,987. Estamos de volta aqui com justamente a repercussão do mercado financeiro em relação às medidas econômicas que foram anunciadas hoje por Fernando Haddad. O mercado financeiro reagindo negativamente a essas medidas. Dólar comercial a R$ 5,986, alta de 1,24%. Bolsa de Valores de São Paulo, desde o início da manhã, em queda, vem caindo 1,13%. Teco Medina, economista, colunista da CBN, já está conosco ao vivo para nos ajudar a entender ponto a ponto dessas medidas anunciadas pelo Haddad e por que o mercado financeiro está reagindo desta maneira. Olá, Teco, saiu! Eu falei que eu ia te chamar quando saísse. Saiu e a gente chamou. Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, Sakamoto. Bom dia. Pois é, queria estar aqui para comemorar que saiu, né, Fabiola? Mas tem que explicar, mais pepino vai não vale também, né? A gente vai pegando esse pepino, vai descascando ele, fatiando e vai contando pepino por pepino, ô Teco. Primeiro lugar, é a pergunta, por que o mercado está reagindo dessa maneira? Sempre o mercado fica atiçado, né, quando acontece alguma coisa assim, até entender o bololô todo. Por que essa reação? Por que o dólar chegou a essa marca histórica de R$ 6? E por que a bolsa está em queda desde o início da manhã? Olha, Fabiola, porque o pacote, ele, além de ter demorado muito para ser anunciado, né, acho que ele trouxe algumas percepções ali silenciosas, né? Tem aquela frase que às vezes o silêncio é ensurdecedor. Acho que tem muitas coisas ali na entrelinha que a gente pode conversar. Mas acho que a questão central é que todo mundo estava esperando um número que viesse, que a gente já se sabia que seria um número mínimo ou baixo, perto do que precisava ou do que deveria. Mas, assim, essa ideia de colocar essa história do imposto de renda, ela é inacreditável, assim, né? Ela é de uma infantilidade, uma ingenuidade enorme, porque só se fala disso, todo mundo só repercute sobre isso, as dúvidas estão todas nisso, e é um assunto que, enfim, se tudo der certo, é para 2026. A gente tem um problema para resolver em 2024 e agora só se fala do problema se foi causado, calculado, quanto vai ser, como vai ser para 2026. Então, o que gera desconforto, primeiro, é essa falta de habilidade de por que anunciar uma coisa em cima de outra coisa, né? Por que a gente não fez isso de uma outra maneira? E sobre o anúncio, tem muita coisa que a gente pode debater. Acho que ninguém esperava que fosse ser uma coisa gigantesca, mas acho que ficou ali um tom amargo do jeito que foi dito algumas frases, algumas coisas, e acho que a frustração, para falar a verdade, eu acho que ela é justa. A gente está falando muito do dólar e da bolsa, Fabiola, mas a coisa mais importante que tem acontecido desde ontem à tarde é os juros futuros, né?
Só para quem está nos vendo ter uma ideia, de 4 da tarde de ontem a 10 da manhã de hoje, a Selic já subiu, a Selic futura, né, já subiu mais meio ponto. A gente está falando de uma Selic a 14,60 pela curva hoje, ali na frente, em 2026. E quando você pensa 2031, que é daqui a muito tempo, a gente está falando de uma Selic em mais de 13,5 já. Então, assim, esse custo para o país, para todos nós, é imensurável, né? E é disso que a gente está falando. Qual é o ponto principal, até que você falou aí, você falou da história das mudanças no imposto de renda. Aliás, até para que a gente possa explicar isso melhor, e você falou que isso acabou trazendo aí, despertando muita curiosidade das pessoas, vamos ouvir o que disse o ministro Fernando Haddad ao fazer esse anúncio relacionado ao imposto de renda, que era uma promessa de campanha de Lula, né, isenção para quem ganha até 5 mil. E aí ele anuncia essa isenção. Vamos ouvir o que ele disse. O Congresso vai ter o seu tempo, agora, sobretudo a partir do semestre que vem, vai ter o seu tempo de analisar a proposta do Executivo para que tanto o imposto do consumo quanto da renda entre em vigor 1º de janeiro de 2026. Que qualquer aumento da faixa de isenção do imposto de renda, como já foi feito por este governo 2 vezes, tem que vir acompanhado de uma compensação. Ou seja, o projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Executivo da reforma da renda pressupõe neutralidade tributária e o compromisso dos líderes de votarem um projeto que este princípio esteja respeitado. Ou seja, não se trata de mexer com o nível da arrecadação de impostos. Trata-se de buscar justiça tributária. Tá aí, é isso que está gerando polêmica, Teco? Não, o que está gerando polêmica são várias coisas a respeito da forma disso, né, Fabiola? Sem entrar no mérito se é justo ou não é justo, eu acho que a gente deveria ter de fato, uma alíquota melhor, né? Pessoas que ganham, não sei se daria esse salto de 2.800 até 5 mil numa tacada só, mas é evidente que a gente precisaria caminhar nessa direção. Mas o problema é que o Brasil, né, não só esse governo, todos os governos, a gente é pentacampeão mundial de superestimar receita e subestimar despesa, né? Então, o ministro Haddad fala de um gasto de 30, 35 bilhões, não é mais para 45 bilhões. O valor a ser arrecadado, ele diz que é neutro. É difícil, não tem de onde ele ter tirado essa conta, que ele aumentando a tributação dos outros, ele vai chegar em 45, 50 bilhões. 45, 50 bilhões é muito dinheiro mesmo, assim. Não é fácil você fazer essa conta. Então, a arrecadação ser neutra, tudo bem, mas a gente tem uma chance enorme nesse meio do caminho de arrumar uma perna e não conseguir, de fazer uma ponta e não fazer a outra ponta também, né? Além do que, de novo, uma conversa que nós já tivemos aqui, num orçamento de 2 trilhões e muito, eu acho que o governo poderia procurar esses 45 bilhões dentro dele, se ele quer fazer essa justiça social, que eu acho que deveria ser feita. Poderíamos discutir se é melhor fazer isso ou aquilo, né? Mas essa história de você ficar tributando um para pagar outra conta, ela parece justa, parece neutra, mas ela vai piorando a economia, ela vai piorando a estrutura da economia. Então, a gente vai ficar com mais uma incerteza a respeito de uma conta lá na frente, e sendo que a gente já começou essa discussão tentando arrumar um jeito de melhorar essa conta, né? Então, a gente, além de não ter melhorado muito a conta, a gente tem agora outra conta para fazer. Então, acho Mas que tem um problema também, né, Teco, de comunicação, né? Porque muito. ontem o governo anunciou o aumento da isenção da alíquota do imposto de renda. Aí foi como se anunciasse a cobertura do bolo antes de mostrar o bolo, que só saiu hoje efetivamente, né? E aí estamos falando de uma perda de arrecadação de 40 bilhões, sem saber se a compensação virá, porque isso depende de aprovação no Congresso e tal, e é algo que vai ser discutido no ano que vem para valer em 2026, quer dizer, não precisava anunciar junto, né? E aí, quando anuncia o bolo, parece que o bolo está meio solado ali, meio murcho. As pessoas não gostaram nem do bolo, nem do chantilly
que poderia ser discutido mais adiante, né? Quer dizer, uma comunicação aparentemente tudo errado, né? Tudo errado, Josias, e ninguém sabe por quê. Por que que a gente vai falar disso o dia inteiro hoje, de um assunto que sabe lá Deus se vai entrar em vigor em 26 e que vai ser discutido em 25 e vai ser esticado, vai ser puxado, vai ter contra, vai ter proposta, vai ser desidratado, vai por um monte de coisa. A gente não precisava ter criado um outro. A gente estava tentando tirar um bode da sala, colocamos mais um. Teco, bom dia, Sakamoto aqui. Considerando o pacotão apresentado hoje, né, que ainda inclusive deixou vários furos e vários buracos, não ficou claro várias coisas ainda, mas o que que você acha que logo de cara o Congresso Nacional deve mudar? Eu sei que é futurologia, mas se tivesse que apostar, o que que você acha que o Congresso muda logo de cara? Olha, Sakamoto, do que foi enviado relacionado ao corte de gasto, eu acho que a direção majoritariamente está correta. Poderíamos discutir aqui a intensidade, acho que teria feito um pouco mais ali. Acho que é bom lembrar que é mais fácil a gente fazer alguns ajustes quando a economia está crescendo, quando o desemprego está baixo, quando tem-se uma percepção de que as coisas estão melhores. Então, acho que agora era a hora de você talvez apertar um pouco mais do que foi feito. É, o Congresso, eles vão tentar puxar cada hora para um lado, né? Você tem muito grupo de interesse ali que não vai querer mexer nisso, mas o que eu acho mais importante dessa história toda é a gente tentar corrigir, e isso foi feito quase que... Foi feito metade do caminho, né? Porque acabou se tirando a parte da educação e da saúde, porque é o seguinte, se a regra geral é o todo não pode crescer mais do que 2,5, as partes não podem ter uma regra diferente disso, porque senão já fica torto esse prédio, né? Então, ou você não pode prometer que o todo vai crescer só 2,5, ou o passo seguinte é ter certeza de que todas as partes só poderão crescer 2,5, porque senão já fica impossível manejar isso. A gente fez metade do caminho, acho que poderia ter colocado as despesas de saúde e educação nisso, porque aí você teria pelo menos a convicção de que está tudo pelo menos amarrado. Agora você está mais amarrado, mas ainda tem duas pontas grandes soltas, né? Ô Teco, eu queria voltar para essa questão do dólar, que bateu hoje R$ 6 por volta das 11 horas e 27 minutos. A gente está monitorando aqui o painel e nesse momento o dólar comercial segue em alta e beirando aí quase os R$ 6. Ele reduziu um pouquinho o ritmo de alta, está agora em alta de 1,29%, cotado a R$ 5,989. A Bolsa de Valores de São Paulo seguindo em queda. A gente já tem a repercussão política disso. O ministro Rui Costa falou a respeito dessa reação do mercado financeiro ao pacote anunciado por Fernando Haddad. Vamos ouvir o que o ministro disse. Por que alguém que ganha 5 milhões por mês não pode pagar 10% da renda? Isso o mercado toma com surpresa. Alguém que ganha 10 milhões por mês ou por ano não pode pagar 10% de contribuição para o país, tem que usar o que se chama de engenharia tributária para buscar brechas na lei e não pagar nada contra aquele que ganha um assalariado. Gleisi Hoffmann falou, olha, o mercado passou semanas exigindo cortes e quando o governo apresenta medidas de esforço fiscal e contenção de despesas para economizar 70 bilhões em 2 anos, propõe uma reforma de renda socialmente justa e fiscalmente neutra, o que acontece? Mandam o dólar para a lua. É impressionante a especulação contra o Brasil. Sempre existe essa briga, né, Teco? A gente sabe aí o quanto, de certa maneira, eles atacam o mercado. Gleisi é uma delas, a presidente do PT. E aí a gente tem até o Rui Costa, o ministro forte do governo Lula, também reagindo dessa maneira. É especulação mesmo ou não? Né? Quando eles falam sobre uma cobrança justa dos impostos, o governo não tem razão nesse sentido de equilibrar isso nessa cobrança? São duas coisas diferentes, né, Fabiola? E a Gleisi Hoffmann é inacreditável que ela conseguiu chegar num cargo tão importante sem entender essa diferenciação. A gente pode discutir o que é justo ou o que não é justo, podemos discutir todo mundo, inclusive, aliás, deveríamos discutir o que é justo todo dia.
A questão central é o seguinte: você tem um orçamento. Você, Fabiola, tem um orçamento, Josias tem um orçamento, quem está nos vendo tem um orçamento, todas as empresas têm orçamento. Você tem que fazer as coisas dentro deste orçamento. Quando você não faz as coisas dentro desse orçamento, você se endivida. Quando você se endivida, você passa a ter que tomar dinheiro emprestado. Quanto maior a sua dívida, mais juros quem te empresta vai cobrar de você. Isso acontece na vida de todos nós, de todas as empresas, de todos os países. Não é o mercado brasileiro que é alguma coisa ou outra coisa, é simplesmente porque o Brasil não consegue há anos fazer um superávit primário, a dívida está subindo, cada vez que a dívida sobe, é preciso pagar mais juros para tomar dinheiro emprestado. O ano que vem, existe uma expectativa de déficit do Brasil de 100 bilhões. O governo anuncia um corte de 30, continuam faltando 70 bilhões. Da onde virão esses 70 bilhões? A gente vai ter um déficit novamente de 70 bilhões? Se sim, a dívida subirá novamente. Cada vez que você tem esse círculo vicioso, a dívida sobe, o juro sobe. E é isso que tem acontecido. Se o Brasil tivesse numa sustentabilidade fiscal, conseguindo pelo menos viver dentro de uma arrecadação recorde que ele tem feito, as coisas estariam, inclusive, no caminho contrário, como estavam indo em janeiro, né? As coisas pioraram muito de março para cá, quando ficou claro que o governo ia continuar pisando no acelerador e ia forçar o Banco Central a subir juros. E a gente está nesse movimento até hoje. E se isso não for desfeito, não vai parar, porque é assim que funciona a vida de todos nós. Se qualquer um de nós emprestarmos dinheiro para um parente nosso e no ano seguinte a gente percebe que ele precisa de mais dinheiro emprestado, mas que ele continua perdulário, continua gastando mais do que ele ganha, a gente vai ficar com medo de emprestar, a gente vai exigir juros maiores. Repita esse movimento por 10, 12 anos e é o Brasil hoje. E quando você olha para o ano que vem, tem um déficit de 100 bilhões, para 2026 tem outro déficit de 100 bilhões que a gente não consegue entender como vai fechar. E se a economia desacelerar, essa conta fica pior, porque a arrecadação cresce num ritmo pior. Então é disso que todo mundo está falando. A gente precisa primeiro voltar a ter as contas dentro do orçamento. Aí podemos discutir se é melhor fazer isso, fazer aquilo, e eu acho muito justo a gente discutir amplamente, né? Falamos aqui segunda-feira. Faz sentido o PERSE, a uma altura dessa do campeonato? Faz sentido 520 bilhões de subsídio? Faz sentido uma Zona Franca de Manaus? Faz sentido o Simples dessa maneira? A sociedade tem que discutir. Eu, pessoalmente, acho que dá para fazer um monte de coisas melhores para o país do que a gente tem feito. Mas a pior opção de todas é não mexer no que está errado e aumentar o gasto sob o discurso de que vai ajudar as pessoas, porque vai ajudar num primeiro momento, mas o que você vai colher para o país todo é mais inflação, mais juro alto e menos crescimento. E isso lá na frente não vai ficar claro que foi por conta desse desajuste que a gente tem feito hoje. É isso. Ó, quem está conosco na TV, o intervalo. E a gente segue aqui, o Teco, até a gente está monitorando aqui o dólar e a gente vê, pelo jeito, vai ficar nessa tensão, né? E aí, mais um problema para o governo, né? E aí, quando entra essa briga política, que é todo esse teu discurso agora, tudo que você falou, não ajuda em nada, né? O que a Haddad pode fazer agora com essa reação do mercado? Como é que ele acalma o mercado depois do anúncio que ele fez? É possível? Não é mais possível, né? Porque se você não tivesse colocado essa história do imposto de renda na conta ontem, hoje a gente estaria aqui discutindo se não poderia ter sido feito um pouco mais ou um pouco menos, mas de fato a gente estaria comemorando que entre não fazer nada e fazer isso é uma sinalização positiva. Teria sido uma vitória do ministro Haddad, porque conseguiu convencer todos de que alguma coisa precisava ser feita e vamos seguir o barco. Provavelmente o dólar estaria caindo e os juros estariam caindo um pouco. Ainda tem, né, Fabíola, tem as coisas que não são ditas, que é a história de que o ministro Haddad
pediu para não ser feito isso agora, então ele teoricamente foi derrotado nisso. Acho que ele teria a percepção de que não era a hora de fazer esse anúncio. A Simone Tebet hoje proferiu a frase para mim, que é o que diz tudo, né? Ela falou pouco na coletiva, mas ela falou: foi o ajuste fiscal possível da parte técnica, política e econômica. E para mim ficou claro que é uma frustração, né? Ela tinha um discurso muito duro há um mês atrás, dizendo que não dava mais para ajustar as coisas pela receita, que chegou a hora de enfrentar o corte de gasto, e num orçamento de 2 trilhões e pouco, a gente conseguiu tirar 30 bilhões no ano que vem. Sim. Então, assim, eu acho que tem uma derrota ali silenciosa de quem sabe da importância do que está acontecendo, né? De que sabe Nossa. que o dólar alto é ruim, o juro alto pior ainda. Que a gente está aqui recebendo o Teco Medina, economista, colunista também da CBN, nos trazendo aqui explicações de todo esse anúncio feito pelo governo Lula. Josias, vai lá. A gente está concluindo, né, que o ajuste era necessário, urgente, a forma foi desastrada. Agora, a tesoura foi manuseada com um viés que não favorece a justiça econômica nem a social, né? A tesoura alcançou aí o bolso do pobre. Estamos falando, incluíram no bololô aí rubricas que são muito caras aos brasileiros mais pobres, né? Salário mínimo, abono salarial, pensão de velho e deficiente, Fundeb, até o pé de meia entrou na onda, né? E como você lembrou, e nós já tínhamos falado sobre isso aqui, estão lá de novo aqueles gastos tributários, as isenções, os favores tributários todos de que se beneficia o mercado, estão intactos, né? Falou-se lá que não vai aumentar se tiver déficit, mas estamos falando aí de 520 bilhões de reais, né? O governo perdeu o timing para tratar deste pedaço. Haveria uma reação do mercado também se a tesoura alcançasse esse nicho do orçamento, que me parece um corte aqui, mínimo que fosse, talvez resolvesse mais o problema do que esse varejo que virou esse pacote do governo, não? Eu acho, Josias, aí eu posso estar sendo ingênuo, mas é uma percepção que eu tenho com quem eu falo. O mercado não seria contra esse corte desses subsídios. Eu acho que o que as pessoas. Veja, a questão central que importa para todos é: a gente precisa apenas viver dentro do que a gente arrecada. Apenas isso. A gente precisa ter uma previsibilidade disso e as coisas precisam ser sustentáveis de forma a isso. Podemos discutir a sociedade toda, o que é melhor cortar, o que é melhor continuar dando para as pessoas. O problema é que essas coisas, as coisas que são feitas para cortar dão muito trabalho, né? Dá trabalho, tem grupo de interesse, tem lobby, tem bancada do X, bancada do Y que fica ali brigando, e o governo, ele aparentemente, não só esse governo, nenhum governo, esses subsídios todos, eles não foram criados esse ano, mas eles foram criados desde 2003, 2002 para cá. Só se faz aumentar. Nenhum governo até hoje se deu ao trabalho de falar: vamos olhar isso aqui e vamos fazer alguma coisa com isso. Então, o que aparentemente ninguém quer é que você continue vivendo fora desse lugar onde a dívida só suba e a situação só piora, porque isso vai estourar ali na frente, como já estourou em 15, 16. Isso sempre dá errado, né? Quando você começa a gastar mais do que arrecada e o juro começa a subir, é natural você imaginar que a economia vai esfriar e que, evidentemente, a arrecadação vai diminuir, logo esse problema irá aumentar. A dívida sobe, aumenta o temor de você dar um calote. O Brasil já deu calotes na dívida umas 5, 6 vezes ali no final do século passado. Então, assim, a primeira coisa é: precisamos arrumar um jeito de voltar para o zero. Voltamos ao zero. Vamos sentar na sala como adultos e vamos olhar aqui se esse subsídio faz sentido, se esse programa social faz sentido, se isso aqui não deveria ser maior, se isso aqui não deveria ser menor, se não dá para fazer mais com esse mesmo dinheiro que já é dado para algumas pastas, porque isso também precisa ser discutido. Eu que não entendo tanto do assunto, mas ouvindo quem entende, se fala que a gente gasta muito dinheiro com educação para o resultado que a gente alcança, que falta uma eficiência desse dinheiro gasto. Eu, pessoalmente, não tenho ideia, mas a gente precisa discutir isso.
Mas aí o caminho mais fácil é sempre você ou aumentar a despesa, ou para combater um aumento de despesa que você dá, você tributa alguém ou algum setor. E aí vai ficando tudo bambo, né? O ministro Rui Costa fala desses artifícios tributários. Esses artifícios tributários são criados pelos governos dos últimos 100 anos do Brasil, que fazem as coisas num puxadinho e vão deixando brechas para quem consegue se apropriar delas e driblando as regras que eles criam. Se fosse tudo mais fácil, mais simples, não teríamos isso também, né? Teco, Por a gente último, só, Teco, tem o uma. Por Josias, favor, só, Fabíola, por não favor. é porque essa história do dólar, né, tá agora já bombando, né, dólar bate R$ 6 pela primeira vez na história, a gente já abriu a entrevista, inclusive, falando a respeito disso, é só pra gente amarrar essa história, Teco, dólar a R$ 6 pela primeira vez na história, que impacto isso tem pro nosso país, né, qual é a repercussão na vida das pessoas, na economia brasileira de um dólar tão alto? Ele faz tão mal assim para a nossa saúde econômica? Olha, ele faz por duas razões, Fabiola. Na prática, né, se estima que a cada 10% que o dólar sobe, né, cada 10% que o real se desvaloriza, você tem mais ou menos um acréscimo de 0,8 da inflação. Então, assim, essa subida do dólar de 5,50 para 6 significa ali na frente que a inflação vai ser, a grosso modo, 1% maior do que ela seria. E isso atrapalha a vida de todas as pessoas, principalmente dos mais pobres, e de todas as empresas, né? De certa maneira. Aqui no Brasil, o dólar tem um componente que eu até acho que a gente deveria ter trabalhado melhor isso na época do governo Bolsonaro, que é o seguinte: o dólar ele é uma medida de pânico para as pessoas. As pessoas que não entendem nada de economia ou que não acompanham o que está acontecendo, quando veem que o dólar está subindo, tem a percepção de que a coisa está indo para o buraco, de que a coisa está toda errada, de que o país vai quebrar, porque isso acontecia na década de 80. O Brasil mudou muito de lá para cá. Isso não é uma verdade universal de que é ruim para o país ou que o país vai quebrar, mas essa percepção para as pessoas ela ainda acontece. Na época do governo Bolsonaro, quando o Brasil derrubou a Selic para 2%, o que impulsionou também o dólar para cima, era uma coisa relativamente boa. Era melhor que a gente tivesse um juro mais baixo, um dólar mais alto. Mas as pessoas entraram em pânico também e o efeito foi horrível, né? Então, o melhor dos mundos seria que em algum momento lá na frente a gente conseguisse ter o juro mais baixo e o dólar, quando subisse, não gerasse pânico para o país, porque para o Brasil, instituição, não muda nada. A gente tem reserva internacional, o Brasil tá saudável, o Brasil, país, né? O que muda na vida das pessoas é a inflação. Dólar mais alto, a inflação mais alta. Olha, Teco, você está falando do dólar, nós vimos que a Bolsa também está oscilando, e você mencionou, durante um determinado período da nossa conversa, os juros futuros, né, que também estão se movimentando. De certo modo, esse movimento vai ter que ser, lá na frente, por assim dizer, formalizado pelo Banco Central, né? O que eu queria lhe perguntar esta sopa de indicadores terá que, já falamos da inflação, quem tem dinheiro se protege da inflação, o pobre não consegue, né? Que efeito isso pode ter sobre o desempenho da economia brasileira neste ano ainda e no ano que vem? Não, sobre o efeito da economia, Josias, é terrível, né? É terrível. Não vai ser esse ano porque não dá mais tempo, tampouco será no ano que vem, porque a gente estima que cada alta de juros ou queda de juros você demore de 6 a 8 meses para ser incorporada ali pelas coisas da economia na vida real. Mas certamente vai bater de 2026 para frente. O Brasil é um país onde as pessoas são muito endividadas, onde as pessoas compram tudo a prazo, tudo financiado. Isso tira a renda das pessoas, tira poder de consumo das pessoas. No Brasil, as empresas têm muita dívida, elas são muito alavancadas, né, que é o que a gente chama, usam dinheiro para crescer. Esse dinheiro vai ficar mais caro, isso vai atrapalhar a vida delas. Além do que, de uma maneira estrutural, você gera um completo desincentivo para investimento no país. Porque imagina que você é uma empresa com caixa, uma empresa multinacional, uma empresa grande do Brasil, que você tem 1 bilhão em caixa e você está estudando aumentar sua produção montando uma planta na Bahia.
Para você tirar isso do papel, quando você vai estudar o projeto dessa sua ampliação ou desse seu novo passo, você tem que fazer um projeto disso tudo. Se o dinheiro já sai de 14% para você, a chance desse projeto voltar para a gaveta é enorme. É difícil você achar um projeto, uma empresa no Brasil que, depois de fazer tudo, pagar tudo e todos, tenha 14, 15% de lucro líquido, né? Que é o que essa empresa terá ao deixar o dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo. Então, você vai desincentivando muito o projeto, você vai fazendo as pessoas se retraírem, e isso vai, lá na frente, vai fazer parte desse ciclo vicioso, né? Objetivamente, Teco, você acha que o Lula corre o risco de chegar a 2026 com um crescimento menor e redução na renda média do brasileiro? Josias, não há a menor dúvida de que o Brasil crescerá menos em 2025 contra 24 e em 2026 contra 25. Isso aconteceria por uma razão quase que de ciclo econômico, né? O Brasil tem crescido, esse é o 4º ano de crescimento forte para o nosso padrão histórico, o desemprego já está quase ali na mínima que é possível, isso já aconteceria de certa maneira. O governo poderia ir pelo outro caminho e tentar melhorar a qualidade do crescimento para os próximos 2 anos e plantar o crescimento dali para frente. A gente não está fazendo isso. Então, a gente vai crescer menos, não há dúvida nenhuma. Chutaria que nesse momento a gente vai crescer menos no ano que vem e muito menos em 2026 do que poderíamos, né? Se a renda vai ser menor, acho que talvez vai demorar um pouco mais para a renda ser menor, a menos que a gente tenha uma inflação muito alta em 26, né? Porque, de novo, as coisas demoram para acontecer. A gente vai ter uma inflação de 4,5% esse ano. Vamos imaginar que tudo dê errado, absolutamente tudo dê errado, a gente vai ter uma inflação de 5,5%, 6% no ano que vem. Não é isso que vai empobrecer a população de uma hora para outra. Mas se você tiver 5,5%, 6% e no outro ano 7, 8, aí você começa a criar problema, porque essas pessoas não conseguem se proteger disso. Para quem está conosco na TV, até logo. Tenho que dar esse recadinho, desculpa aí, hein, Teco. Quem está no digital continua, porque esse é o nosso jeitinho digital de ser. Seguimos no YouTube, mas estamos bombando também na TV a cabo. Teco, mais uma vez queria agradecer a você pela gentileza de nos atender. Agradeço a CBN, minha mãe, aí por ceder o Teco Medina a conversar conosco aqui. Teco Medina todos os dias na Rádio CBN também. Um beijo para você, querido. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado. Tchau. Eu falo da CBN porque eu trabalhei na CBN por 20 anos, tenho esse carinho. Minha casa hoje, uol! Ó, vamos lá, tenho acho que vários pontos para a gente falar a respeito dessa situação do anúncio, né, de Fernando Haddad, da economia brasileira, as reações da política em relação a isso e até mesmo o discurso de Fernando Haddad em relação a isso. Eu queria até colocar o ponto que ele fala do salário mínimo. Vamos ouvir o vídeo, Fernando Haddad falando sobre o salário